Um feliz e abençoado sábado a todos, com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um sábado maravilhoso, com uma bênção caindo, estava precisando, né? Fica muito tempo sem chover, já começa a terra a sentir falta, as plantas. Em casa, depois que eu comecei a lidar com plantas assim, plantar em vaso algumas coisas, ou cuidar de algumas plantas que minha mãe tem lá, eu comecei a observar. Eu nunca pesquisei sobre o que a ciência fala sobre isso. Mas eu percebi que quando chove assim, de um dia para o outro, as plantas têm uma mudança. É incrível. Parece que a água que vem de lá ela é diferente da água que sai da torneira. A gente molha, 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 molha. Uma chuva muda o estado de uma planta. É incrível isso. E não foi uma vez só que eu observei, é direto, com frequência. Todo mundo que cuida de plantas, creio que viu esse detalhe importante. A chuva é uma bênção. Mas a chuva em excesso, ela pode causar um colapso, a gente ter enchentes, inundações. Imagina uma chuva caindo sem medida, como aconteceu com o dilúvio, sem medida, sem ali, o estrago que a Bíblia relata, que foi feito, né, com essa terra aqui. E hoje eu queria meditar com os irmãos sobre o tema, um dos temas mais importantes da Igreja Adventista hoje. Não só para a Igreja Adventista, mas como para o mundo. Eu acredito ser o tema mais importante. Não, eu acredito ser o mais importante, não só um dos importantes. Vou pedir para a irmã Brizade, Chuveiros da Graça. É o tema mais importante para nós hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, capítulo 18. O versículo do 19. Aqui tem um princípio muito importante para nós. Para entender por que não aconteceu a maior promessa que Deus tem para o povo adventista hoje. A gente vai entender aqui um dos motivos. Então, um dos motivos. Deus tem uma grande promessa, a maior de todas. E por que ainda não aconteceu? Chuva fica tempo sem cair, sem acontecer, mas acaba uma hora chovendo. Mas a maior promessa que Deus deixou para o povo de Deus, ela não acontece. E passa anos e anos e não acontece. Então, eu gostaria de ler aqui para a gente entender um dos principais motivos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deus levanta o profeta e fala: de todos aqueles que não ouviram o que o profeta falar, vou pedir conta para ele. Se Deus levanta um profeta e a gente não ouviu o que Deus fala através do profeta, Deus vai cobrar de nós. Mas o quanto Deus pede para a gente ouvir do profeta? É 50%, 60%, 70%? Vamos ver aqui. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa, falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se o profeta falar 1% do que Deus não mandou, está aqui, ó, a Bíblia falando. Ou é 100% ou nada, porque o falso profeta ele mistura verdade com mentira. Se tiver 90% de verdade, 99% de verdade e 1% de mentira, é um falso profeta.
chave. E às vezes Satanás vem impedir que o chuveiro da graça não se abra. E ele está fazendo, está tendo isso. Desde a época. Pode continuar. Desde a época que surgiu o movimento adventista. Depois a igreja adventista ali. E ele vem trabalhando constantemente para que Deus não cumpra essa promessa. Satanás não quer que Deus cumpra, porque ele vai ser destruído. Por que Satanás vai instigar algo que vai culminar com a destruição dele? Por que ele vai fazer isso? Um reavivamento nunca pode ser pelo medo. Nunca, nunca, nunca. Tem que ser pelo princípio do amor. O desejo que parte do coração pela razão, não pelo medo. Então, como que Satanás vai instigar algo que vai despertar o medo no povo adventista e através do medo a igreja vai ser reavivada? Não existe isso. Não existe isso. É reavivamento pelo medo. Não bate com o reavivamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles não tinham medo de nada, eles depuseram a própria vida em prol da verdade, entregaram a própria vida. Então hoje a gente vai meditar sobre esse assunto. Irmã? Isso nos tira do mundo. A gente vai entender esses 4 pontos importantíssimos. Neles se baseia todo o conceito do derramamento do Espírito Santo. O que é a chuva temporã e a serôdia? Qual é a função da chuva temporã? Qual é a função da chuva serôdia? Como podemos recebê-las? Guardar no coração cada parte da mensagem aqui é entregue hoje. Pode passar, irmã? Vamos abrir aqui para entender primeiro o que é a chuva serôdia e a chuva temporã. Isaías 44. Isaías capítulo 44. Versículo 3. É dito assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha aqui o que é a chuva, tanto serôdia como a temporã. É o derramamento do Espírito de Deus sobre o povo dele aqui na terra. Faz uma comparação com a agricultura. Na época do Oriente, a chuva temporã ela tinha uma função e a serôdia outra. Se a chuva temporã não cumprisse a função dela, a serôdia não podia cumprir a dela. A chuva temporã tinha que fazer germinar a semente e crescer e brotar, produzir frutos. A chuva serôdia vinha e amadurecia aqueles frutos. Aí estava preparado para a colheita. Assim é aplicado no sentido espiritual. E Deus, através da sua profetisa, deu todos os ingredientes, todos os detalhes que a igreja precisaria para que isso acontecesse hoje, de forma mais clara. Mas os princípios estão na Bíblia. Aí Satanás trabalha colocando como opcional os escritos dela. Aí, crer no sobrenatural é fanatismo, perfeccionismo. E infelizmente é o que está acontecendo entre o povo de Deus hoje. A mesma rebelião no antigo Israel, só que disfarçada. Mas a mesma incredulidade, murmuração, mundanismo entre o povo de Deus, ídolos após ídolos, disfarçado. E Deus não pode cumprir a promessa que traz Cristo ao mundo. O versículo 4, e brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Brotarão. Brotar, função da chuva temporã aqui. A gente já viu a função da chuva temporã, brotar, fazer com que os frutos brotem. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A gente olha para a igreja hoje, o que a gente vê? A gente, movido pelo medo. Agora entrou um papa chinês, papa comunista. Agora vai vir e a gente está lascado. Vamos fugir, que Cristo vai voltar. Entrou um papa africano, o primeiro papa preto da história, negro da história. Vamos
fugir, porque as coisas vão acontecer agora. Entrou um Papa e nunca acontece, passa 5, 10 anos, 20 anos e não acontece nada. Como esse Papa americano que já está esfriando, as mesmas coisas que aconteceu com os outros papas, está acontecendo com esse aí, e a gente não vê nada de anormal entre o povo de Deus. Medo do quê? Se a gente for em João, capítulo 20, versículo 19, quando Cristo morreu, os discípulos estavam escondendo. Não precisa abrir, mas estavam escondendo de medo. Mas medo do quê? Se eles não tinham poder, eles não estavam sendo perseguidos. Eles não tinham poder, porque eles não iam ser perseguidos. Cristo foi perseguido porque ele manifestou poder. É isso que traz a perseguição. A gente vai ver ao longo do estudo. E esse derramamento do Espírito veio para isso, para capacitar a igreja a fazer a obra que Deus designara. Senão nada vai acontecer. Ficar olhando lá fora, vai ficar olhando lá, e medo após medo, e não acontece nada. Olha dentro, contenda entre irmãos, murmuração, doença, falta de reformas, falta de busca por reavivamento, mundanismo, idolatria disfarçada, e a gente com medo de um papa, um presidente. A profetisa do Senhor diz: não temos nada a temer que vem de fora, mas de dentro, a própria igreja. Ela fala na época dela: nenhum dentre os 20 nomes que são escritos no livro da igreja estão prestes a pregar o evangelho e estar preparado para a finalização da grande obra. Na época dela. Isso, olha lá. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e as chuvas são dados primeiro para fazer com que a semente germine, então para amadurecer a colheita, assim é dado ao Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. É 50% transformado? Completamente à semelhança de Cristo. Olhemos para a igreja, olhemos para nós, não para o outro, para ficar julgando o outro. Para nós, eu estou nesse nível? Porque se eu não estou e a igreja estiver como eu também não está, não vai acontecer nada. Nada. Satanás fica esperando. Por que ele vai instigar algo que vai culminar com a destruição dele? Não, ele prefere destruir e continuar nesse mundo aqui por mais tempo, destruindo, enganando. Não coloca medo dele uma igreja sem poder. Não coloca medo nele uma igreja sem poder. Sem consagração. Isso aí, ele já se depara no mundo afora. Não tem medo nenhum do que acontece lá fora. Marcos capítulo 4. Versículo 27 ao 29. Marcos capítulo 4, versículo 27, 29. É dito assim: e depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já se
está maduro, logo se ele mete a foice, porque é chegada a ceifa. Está maduro o fruto hoje? O Espírito? Cristo é visto em cada um de nós 100%, a ponto de convencer o povo lá fora? Não. Então por que vai acontecer as coisas? Por que motivo? Satanás vai instigar alguma perseguição contra o povo adventista? Não tem nenhum motivo. Porque só vai acontecer a colheita se tiver fruto amadurecido. Como Deus vai colher frutos verdes ou sem frutos? É importante entender isso, senão a gente cai em fantasias de internet, de pessoas que querem ficar famosos. E Satanás usa eles para enganar outros, e assim vai indo. Não vai haver colheita, se não tiver fruto maduro. E se tiver fruto maduro, vai ser perceptível na igreja. Uma igreja poderosa, como foi Atos dos Apóstolos. É só ler lá. Era percebido por todos o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pode pegar do capítulo 2 até o 19, a gente vai ver uma estação do derramamento do Espírito Santo. É uma estação, não um evento isolado, uma estação. Ele começa a cair em gotas e vai aumentando e vai produzindo tudo que tem que produzir ali, segundo o propósito e caminho de Deus. A gente não está vendo isso hoje. A gente está vendo curas acontecendo tremendamente. Embora a gente veja Deus atuar pela misericórdia, curar, a gente vê alguns milagres, mas quando a gente compara com Atos do Apóstolo, o levanta-te e anda, a gente não vê. Abra a tua boca e fale, a gente não vê. Como que Cristo vai voltar e pegar um povo desse jeito? Sem poder nenhum. Por que Satanás vai perder tempo perseguindo um povo sem poder? Ele podia estar cuidando de negócios mais importantes. Mantendo o povo cativo sem poder. Vamos para o Apocalipse 14. Apocalipse capítulo 14. O versículo do 14 ao 16. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Está falando de Cristo aqui. Semelhante ao Filho do Homem. A vinda de Cristo. E o 15. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara já amadureceu. Aqui é uma profecia. Olha o cumprimento da palavra que a gente leu lá em Marcos. Amadureceu. Como que Deus vai colher algo que não está maduro? A gente não vê sobrenatural na igreja adventista. A gente não vê as pessoas vêm e vai, entra e sai, e vê uma igreja comum. Comum. Talvez aqui não viva tantos testemunhos, mas onde eu frequentava com mais frequência lá, a gente vê isso. Pessoas vêm em vários lugares, testemunho de várias pessoas, vários adventistas de vários lugares, espalhados pelo Brasil. É a mesma coisa. Pessoas vêm e vão. Não vem poder. E o pior de tudo, meus irmãos, nem a palavra eles estão vendo. Está havendo economia de verdade. Não estão apresentando a verdade como deve ser. O pior ainda, porque o poder acompanha a verdade. E a verdade liberta. Porque ela tem um poder embutido nela. A verdade tem um poder embutido nela. E ela liberta. Cristo fala: e conhecereis a verdade. É uma promessa. Você vai conhecer a verdade. Cristo prometeu. Amém, Senhor. Assim seja. Eu quero conhecer a verdade. Obrigado. E o poder da verdade vai me libertar. Vai nos libertar. Se a verdade é desviada do alcance do rebanho, não vai acontecer libertação. O pior de tudo, não acontecer esse derramamento de poder, ainda estão desviando o foco da mensagem.
para mensagens agradáveis, querendo atrair por estratégias humanas aquilo que pertence ao próprio Deus, ao poder de Deus, ser totalmente dependente dele, confiante na atuação dele. Porque na época dos Atos dos Apóstolos, está na Bíblia, Deus enviava pessoas à igreja. 3.000, ou quase 3.000, mais de 3.000 batizados um dia, o próprio Deus enviando. Porque Deus sabia que enviaria eles lá e eles veriam o poder, manifestação do poder de Deus, e Deus seria glorificado. Sempre assim, Deus abriu o barco para quê? Para que o nome dele fosse lembrado e glorificado, é um memorial. Para trazer a lembrança, o poder de Deus. Pensa na incredulidade hoje dentro do povo de Deus. A primeira aprovação de fé é murmuração após murmuração. Como Cristo vai voltar dessa forma? Não, vai passar anos, anos e anos e não vai acontecer nada. Vamos morrer, virar geração após geração e não vai acontecer nada. Porque Deus não tem uma colheita, não tem frutos preparados para a colheita. E o pior de tudo é que nós estamos satisfeitos com isso. Somos ricos e abastados, não necessitamos de coisa alguma. Não olhamos para a nossa condição de miserável, pobre, cego e nu. Entender que precisamos da verdade, deixar a verdade nos libertar. Doa o quanto doer. Doa o quanto doer. Pode passar, irmã? Desculpa, até aqui. Esqueci aqui. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 507. Até a perfeição. Perfeição é perfeição, irmãos. Se alguém comprar um carro, ele espera que é novo, saindo da loja, ele espera que aquele carro seja perfeito. Alguém vai comprar um carro lá, riscado ou com algum problema? Se vir riscado, está perfeito? Ele vai comprar um carro que ele fala, não, valeu a pena investir o dinheiro. Isso é perfeição. Como que eu posso falar que um caráter perfeito é um caráter manchado? Não tem incoerência. Ou é perfeito ou não é. Não tem sentido isso. A perfeição cristã. Espera aí, a perfeição cristã me permite te pecar e ainda assim eu sou perfeito? Onde está a lógica nisso? Não tem sentido. A chuva temporã, ela traz até a igreja os frutos do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ela faz com que essa semente da palavra do Evangelho brote, cresça. E a gente começa a ficar cada dia mais semelhante a Cristo. Esse é o sentido da chuva temporã. E quando esse fruto chega no nível que Deus espera e deseja, ele envia a chuva serôdia, que amadurece. A vitória sobre qualquer tentação, sobre qualquer pecado, é a chuva temporã que faz. A chuva serôdia, qual é a função dela? A função da chuva temporã: fazer com que a palavra de Deus cresça em nossa vida e transforme a nossa vida, porque a palavra tem vida. Dá vitória sobre cada tendência, sobre cada pecado. Transformar a semelhança de Cristo no nosso caráter. Porém, não é perfeição ainda. Mesmo que não esteja pecando. A chuva serôdia conduz à perfeição. Ela amadurece esses frutos, algo que não aconteceu nem na época dos apóstolos. Porque a colheita não era para a época deles. A colheita tem que ser muito gloriosa. Como começou no Éden, Deus vai terminar. É o plano dele em relação ao caráter. Gloriosa, é uma mensagem de glória, que traz a glória de Cristo à igreja. O próprio Cristo, a presença pessoal de Cristo em nossa vida. Essa é a mensagem que está por trás do derramamento do Espírito Santo. Se a temporã não produzir os frutos, germinar, a serôdia não pode vir, porque a serôdia é que conduz à perfeição de caráter. Chuva temporã, vitória sobre todas as tendências, sobre o pecado. É a chuva temporã.
e já está caindo, desde a época dos apóstolos. Chuva serôdia é perfeição, maturidade cristã. Ela apenas confirmando o que está em princípios na Bíblia. Pode passar? Ai, desculpa. Acostumado, é a primeira vez que eu estou usando aqui. Vamos lá. Até vou deixar a vista aqui, é melhor. É melhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão é tremendo, hein, irmãos? Só os mansos herdarão a terra. Isso aqui é tremendo, hein? Mansidão. Domínio próprio, Gálatas 5:20. Hoje em dia tem irmãos adventistas se pegando por causa de futebol. Discutindo por causa de vitória de futebol. Mansidão. Bondade, fidelidade, mansidão. Domínio próprio em todas as coisas. Em todas as coisas. Olha o que Deus está esperando de sua igreja. Isso é o que a chuva temporã realiza entre o seu povo. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Marcos 4:29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. A chuva serôdia chegando para selar aquilo que Deus começou com a chuva temporã. A chuva serôdia, na verdade, é o selamento do povo de Deus. É o alto clamor. É a mensagem da justiça de Cristo sendo pregada com grande poder e o próprio Cristo habitando no coração de seu povo. A Bíblia fala que Cristo é o Senhor do sábado. Quando a gente recebe Cristo, a gente recebe toda a lei, incluindo o sábado. E o sábado é o sinal dessa presença do próprio Cristo em nossa vida. Então, quando a gente receber Cristo profundamente, como os discípulos receberam, a transformação vai acontecer. E às vezes muito rápida. E os frutos vão ser vistos e amadurecidos, e esse caráter vai ser selado por toda a eternidade. Aí Deus pode vir buscar a colheita. Mas tirando isso, não vai acontecer nada. A gente vai ficar falando da volta de Jesus, mas só teoria. Teoria mais teoria, sensacionalismo, extremismo, formalismo, e assim vai, e Cristo não pode voltar. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. É condicional, meus irmãos. Apressá-la. E ela pega o princípio que está em Pedro. 2 Pedro 3,12. Se todos que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara, e Cristo viria a recolher o precioso grão. Parábolas de Jesus 69. Enquanto o povo de Deus estiver agarrado no futebol, agarrado no esporte de competição, agarrado no café, agarrado nas carnes, churrascos, os altares de sacrifício que tem hoje em dia ali, o churrasquinho, agarrados no mundanismo, no cinema, nas novelas, seriados, não vai acontecer nada. Porque como Cristo pode... Você já imaginaria Cristo fazendo essas coisas que eu mencionei aqui agora? Alguém imagina Cristo fazendo isso? Alguém imagina Cristo indo para o cinema? Ninguém imagina, eu creio. Cristo indo para o estádio de futebol, orando para o Pai abençoar ele ali, no estádio de futebol. Alguém viria isso? Tem coerência? Não. Mas falar que Cristo está esperando o caráter dele ser reproduzido perfeitamente em seu povo? Como que pode o caráter ser produzido e eu continuar fazendo as mesmas obras? Onde está a perfeição nisso? Não. O que impede que isso aconteça é a incredulidade. Satanás desvia a nossa fé de foco. Passa a crer mais no homem do que no próprio Deus que inspirou a palavra e nas promessas de Deus. A gente não vê a igreja clamando pelas promessas hoje em dia. Não tem reunião para clamar pelas promessas. Pede oração porque por causa de doença, sempre pro eu, por causa do eu. O Senhor faz, mas seguindo os propósitos de Deus a gente não vê.
Vamos se reunir para que o propósito de Deus seja visto entre seu povo. A gente não vê a igreja se reunindo para fazer o propósito de Deus, para buscar pelo propósito de Deus. É sempre para buscar pelo que eu preciso, pelas minhas necessidades. E Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a justiça. E as demais coisas eu acrescento. Não esqueci agora. Quase esqueci. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo o quê? Um erro terrível. No mesmo livro. Quando sair a lei dominical, Deus derrama, a gente busca por esse poder, Deus derrama esse poder e a gente vai pregar o evangelho e vai subir com Cristo. Erro terrível. Se a chuva temporã não realizar o que ela promete, a chuva serôdia não virá. E se os eventos acontecer e nós estivermos desprevenidos e um povo preparado, a gente vai ser joelhado. Não importa onde a gente esteja, vai ser joelhado, separado do povo de Deus. Então, é um assunto, eu creio, mais importante para a igreja hoje. O menos falado. E quando falado de forma bem superficial. Não mostra a necessidade da gente ver que a gente necessita plenamente de Cristo em todos os atos da nossa vida. E a gente tem que buscar por Cristo a cada momento, a cada atitude. E a gente fica conformado consigo mesmo e começa a deixar Cristo excluído da nossa vida boa parte do dia. E a própria mensagem mostra que a gente tem que renunciar ao mundo, o próprio eu. Renunciar a tudo que eu tenho. Tudo. Bens materiais, na mente eu já tenho que renunciar a isso. Isso é um preparo. Está à disposição de Deus para realizar a grande obra na minha vida. Senhor, eu renuncio tudo para seguir os seus propósitos. Eu permito que o Senhor realize essa obra em mim. Mesmo que eu tenha que deixar a casa, deixar isso. Aquilo faz parte do processo de Deus derramar o seu poder. A maior riqueza que o homem pode ter. Renunciar tudo. E ali começa a cair por terra muito ídolos. Muito ídolos. Alguém compra um carro novo e aparentemente ele está bom, está bem como cristão. Chega uma criança brincando, risca o carro. Ali tem que ser visto mansidão. A gente vê isso? Será que a gente vai ver isso? Ou vai ver alguém totalmente irado, que se pudesse, mataria aquela criança. Idolatria, irmão, isso não é renúncia. Isso é apego ao material. Como que Deus vai cumprir o propósito na vida dessa pessoa? Se ela está apegada a bens. É fácil falar, mas na hora que vem a aprovação de ter que deixar aquilo que o coração está apegado, a gente vê que as obras não correspondem às palavras e à fé. Chuva temporã, ela está caindo e a gente precisa dela, que ela traga Cristo em nossa vida, o caráter de Cristo, os frutos do Espírito. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sobre a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. No entanto, só isso não nos basta. Embora acariciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, do outro lado, perder de vista o fato de que, sem a chuva serôdia para encher as espigas e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa. E o trabalho do semeador terá sido o quê? Em vão. O apóstolo Paulo fala isso, que ele tinha medo de ele estar trabalhando em vão. A gente pode trabalhar, pode ficar trabalhando e podemos estar trabalhando em vão, meus irmãos. Não buscando pelo aquilo que é projeto de Deus para a igreja. Então a gente viu aqui o que é a chuva serôdia e o que é a chuva temporã e qual a função das duas. Uma coloca os frutos do Espírito e faz com que cresça. O caráter de Cristo vai sendo visto na nossa vida. Aí depois vem a chuva serôdia
que nunca caiu, a não ser gotas, e termine a obra, conclua a obra e sele o caráter. Então a chuva serôdia é o selamento e o alto clamor. Está tudo ligado ali. Função da chuva serôdia: trazer perfeição de caráter, maturidade cristã. Vitória sobre o pecado, chuva temporânea. Venceu, em outros textos, o irmão White fala, só depois de o povo de Deus tiver vencido todas as tentações, todo o pecado, é que Deus enviará a chuva serôdia ali para fazer a obra. Pregação do evangelho ao mundo. Só vai ser possível pregar ao mundo através da chuva serôdia, nos últimos dias. Capacitar o povo de Deus para passar pelo tempo de angústia, ficar diante de um Deus santo sem intercessor, caindo pragas e sendo perseguido. Somente o poder do Espírito Santo faz isso. Essa é a função da chuva serôdia. É o decreto dominical que vem primeiro? É a lei dominical? Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. O grande conflito 48. Satanás está esperando, não acontece nada, ele não faz nada. E nós estamos esperando Satanás. Quando Satanás fazer isso, a gente busca por esse poder. Enquanto isso, vamos continuar com o futebolzinho, com os filminhos, com os churrasquinhos, festejando, dando-se em casamento e fazendo, se fartando com o próprio eu. Com o próprio eu. A serva do Senhor diz que uma das maiores idolatrias hoje é a idolatria ao próprio eu. Eu acho, eu penso, eu faço, eu não gosto, eu gosto. Eu não gosto do irmão, o irmão me ofendeu, sempre o eu. Tanto faz para diminuir o próprio eu como para exaltar o próprio eu. Se colocar como vítima ou como superior. Idolatria ao próprio eu. O eu tem que morrer. Tem que ser crucificado com Cristo. Quem tem o eu morto não julga, não condena ninguém, nem a igreja, nem irmãos. O condenar é ato de um eu vivo, um eu miserável, que pensa que é alguma coisa quando é miserável, pobre, cego e nu. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, olha só, olha o processo aqui de perseguição. Tomem cuidado com vídeos do YouTube. Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, calçada a pés, Satanás entrará em ação. Aí ele entra em ação daí. Aí ele vai entrar em ação. E vai ser terrível ali. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. O clero aqui envolve líderes religiosos, padres, pastores, tentando impedir que essa mensagem chegue até o rebanho. Lá. Eles acham que são donos. Mas eles vão fazer isso conforme vê a mensagem sendo pregada e com poder. Satanás vai lá na mente deles, porque é Satanás que manipula tudo. Ele vê que a igreja está recebendo poder, a mensagem está sendo pregada por um testemunho vivido, aí ele vai lá e usa homens para fazer o seu propósito de perseguir o povo de Deus. Por todos os meios, ao seu alcance, esforçar-se-á para evitar todo estudo desses assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra quem? Contra os observadores do mandamento. Aí que está a questão. É contra nós. Se a gente está dormindo, não acorda, uma letargia, covardia espiritual, o povo, e líderes e povos tentando impedir que a verdade chegue até o povo, achando que está fazendo uma grande obra. Se é a verdade, não importa o quanto doa, é Deus que falou, tem que chegar até o povo.
Não importa o quanto doa. Porque é a verdade que vai liberar, e a verdade libertar, e a verdade tem um poder embutido nela. Muitos líderes achando que estão fazendo uma grande coisa, impedindo que a verdade chegue até o povo com medo de ofender o povo. Mas quando a gente vê a pregação de Estevão, de Pedro, de Paulo, do próprio Cristo, a gente não vê isso. Não vê essa redução da verdade. Vê a verdade sendo pregada plenamente. Por que a gente vai ser diferente? Se o caráter de Cristo for manifestado na nossa vida, é as palavras de Cristo que vai sair na nossa boca, não as palavras que a gente quer. E as palavras não é para agradar, é para salvar. Cristo muitas vezes repreendia com choro, porque ele queria salvar, e às vezes através da... E a repreensão faz parte disso, da salvação. Bom, o que é a chuva serôdia temporã? Chuva temporã, fazer com que germine a palavra de Deus no coração e produza os frutos ali que tem que produzidos pelo Espírito. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Aí vem a chuva serôdia e amadurece esses frutos. Algo que nunca aconteceu. Vai ter algo diferente, a mais ali. Uma perfeição. É o próprio Cristo na igreja. Aí, o povo que vê esse milagre vai presenciar o próprio Cristo em sua vida. Vai saber que Cristo está nele. Vai saber que Cristo está vivendo nele. Ele vai sentir a presença pessoal de Cristo na vida dele. Cristo, tudo em todos, a Bíblia diz. A igreja unida. Então a gente viu a função das duas. E o que é as duas? E aí fica a pergunta. A gente viu que ela acontece antes da lei dominical. E, em consequência a isso, Satanás vai lá e vai encurtando para nós, o povo adventista. Aí fica a pergunta, como podemos recebê-las? Essas bênçãos que Deus prometeu. Bênçãos que Deus prometeu. Olha lá. Hoje, presente. Hoje. Deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do quê? Do próprio eu. Das convicções, da certeza, dos achismos. Do se achar alguma coisa, do achar que sabe. Abril fala que aquele que acha que sabe, não sabe coisa alguma. Total dependência de Cristo. O próprio eu, esvaziados de inveja, ciúmes, sei lá, ruins suspeitas, pelejas, contendas, né? Pelejas, contenda entre irmãos, tudo quanto seja desonroso, tudo lá, quanto seja desonroso para ele. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a mente, o coração, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada do quê? De toda contaminação. Se a chuva serôdia virá para encher as almas que estiver purificadas de toda contaminação, qual é a chuva que faz o processo de purificação da contaminação? A chuva temporã. Vitória sobre o pecado, chuva temporã. Perfeição de caráter, chuva serôdia. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Deus não vai nos entregar no nosso lugar, no nosso eu. Imagine uma pessoa que vive uma situação de adultério. Vamos colocar ali um líder de uma igreja, uma jovem mais bonita da igreja, solteira, tremenda, linda, modelo. Deus pode libertar ele disso, pode tirar dele essa vontade de salvar ele. Mas ele tem que permitir, Deus não vai permitir no lugar dele. Deus não vai querer deixar esse problema no lugar dele. Deus vai mostrar para ele que ele está errado. Vai dar para ele o arrependimento. Se arrependa, se está errado, abandone isso. Sim, Senhor, eu pequei. Eu pequei contra ti. Abandona isso. Para que Deus realize a obra. Mas se eu falo, nossa, mas está gostoso. Essa é linda. Nossa, ninguém está vendo aqui.
Ah, não, mas fica mais um pouquinho, as coisas não aconteceram ainda, o decreto dominical não saiu ainda, dá tempo de aproveitar mais um pouco essa vida carnal. Aí depois eu busco ser o homem espiritual. O que Deus faz? Retira o Espírito Santo dessa pessoa. Era julgada e selada em vida se ela persistir nesse erro de não aceitar o arrependimento que Deus dá. Assim vale para uma pessoa que come aquilo que não deve. E está gostoso, é paladar, é o eu gostando, satisfazendo, mas aquilo prejudica o corpo. Mas ela come porque ela gosta, ela quer sentir aquele gosto. Só que é perigoso ser seguido pelo gosto, pelas emoções, porque enganoso é o nosso coração, a nossa mente. Ali que Satanás trabalha para enganar. Monta o trono dele ali, estabelece o trono dele ali. Então hoje é dia de se entregar, permitir, Senhor, eu renuncio tudo que tenho. Se for necessário deixar isso, eu não tenho poder para isso, mas eu estou disposto a deixar se o Senhor fazer essa obra em mim. É o Senhor que vai realizar essa obra em mim. Eu estou disposto a ter coragem para morrer como Marte, se for preciso. Eu estou disposto a renunciar ao meu próprio eu, mas eu não tenho poder para isso. Eu não consigo. E eu já percebi isso. Porque eu sou miserável, pobre, cego e nu. Eu não posso fazer nada bom. E o próprio Mestre Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Então hoje, Senhor, eu decido, pela minha razão, não pela minha vontade, não pelo que eu penso que é, mas pelo aquilo que o Senhor pensa que é, entregar o meu próprio eu a Ti. Para que o Senhor faça toda a obra. Eu permito, Senhor. Eu autorizo o Senhor a entrar no meu coração, porque eu sei que o Senhor está batendo. Entra e realize a obra. Ceie comigo. Prepare a refeição, prepare o meu caráter. E vamos ficar juntinhos, Senhor. Isso é permissão. A gente tem vindo oração com frequência entre o povo de Deus para buscar por isso hoje em dia. É hoje. Não é quando as coisas acontecerem. Não haverá tempo para preparo, a serva do Senhor fala, para nós adventistas, quando as coisas acontecerem. Sim, haverá conversão da hora 1/10. Porque eles vão ver poder. E rapidamente eles vão receber poder e vão aprender aquilo que levaria tempos, talvez anos, em pouco tempo. E vão entrar na pregação do Evangelho. E vão viver as reformas em pouco tempo. E qual é o tempo lá, confirmando aqui, de pedir por essa bênção que Deus prometeu? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Não fiqueis satisfeitos pensando que no curso ordinário da estação a chuva cairá. Pedia o crescimento, olha lá, o crescimento, chuva temporã, o crescimento e a perfeição da semente não repousa sobre o lavrador. Só Deus pode amadurecer a colheita, mas se exige a cooperação do homem. Tem que ter a nossa parte, a permissão do homem. A obra de Deus por nós exige a ação de nossa mente, algo da nossa mente que parte daqui, a permissão, a decisão. A serva do Senhor fala que a decisão é um poder dado ao homem. Mas exige a cooperação do homem. A obra de Deus por nós exige a ação de nossa mente, o exercício de nossa fé. Devemos buscar-lhe os favores de todo o coração, se queremos alcançar os chuveiros da graça. Devemos aproveitar toda a oportunidade de nos colocarmos no conduto da bênção. Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. As convocações da igreja, mas a igreja está falha. Não está isso na regra. Tem joio e trigo, olha lá. Cristo fala, ficar em Jerusalém até que do céu seja revestido de poder. Jerusalém estava contaminada. Cristo falou, fique aí. Não saia, olha lá. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, que não é vista hoje com frequência no nosso meio. As assembleias da igreja local, e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal, pessoas que já estão fazendo alguma coisa com pouca luz que teve, com o que já foi orientado, em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Satanás conseguiu bloquear a contínua queda da chuva temporã, meus irmãos. Ela não terminou o trabalho ainda.
a chuva serôdia não pode vir. Porque Satanás conseguiu bloquear ali. Fazendo com que o povo se desviasse da promessa. A gente não vê um clamar pelas promessas hoje. Não vê sendo foco da igreja hoje, isso. E as coisas não acontecem. E não acontece a salvação. É o evangelho pregado a todo mundo. Oremos, pois, com o coração contrito e com maior fervor, para que agora é amanhã? Agora. Para que agora, no tempo da chuva serôdia, ela falando para o tempo dela, eles realmente eles estavam no tempo do selamento da chuva serôdia. Milagres já estavam começando a acontecer ali. Eles rejeitaram a luz. Serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre nós. Em todas as reuniões em que estivermos presentes, individualismo, Deus não aprecia. União da igreja, união perfeita. Ela fala em outros textos que só depois de haver união perfeita entre os irmãos, e a chuva temporânea que faz isso. Acontecem os eventos ali, proféticos, relacionados à igreja. Derramados sobre nós. Em todas as reuniões em que estivermos presentes, nossas orações devem ser feitas no sentido de que agora mesmo, é agora aqui, ó, agora. Agora mesmo Deus conceda fervor e ânimo. E derramamento do Espírito no nosso coração, na nossa mente. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, operará em nós mansidão. Sem mansidão ninguém vai ver a Deus. Só os mansos herdarão a terra. Mansidão e humildade, bem como consciente confiança. Olha o Espírito Santo produzindo em nós a confiança. Confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora, que torna perfeita a obra, chuva serôdia. Se com fé orarmos pela bênção, recebê-la-emos, conforme Deus prometeu. Aqui, só clamar, Deus já prometeu. Já podemos até agradecer pela promessa cumprida. A dispensação em que vivemos pode ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Pedir-lhe a bênção é tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É-nos confiado o trabalho árduo, mais feliz e glorioso, de revelar Cristo aos que se acham em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para esse tempo. Estamos fazendo isso, tendo esse objetivo? As verdades especiais para esse tempo. Para tudo isso é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para esse fim. O Senhor espera que lhe o peçamos. Ainda não empreendemos essa tarefa de todo o coração. Quais são as verdades para esse tempo? 3 mensagens angélicas, reforma de saúde, exaltar o ministério profético, o espírito de profecia, dom de profecia, o caráter cristão, e assim vai. As mensagens presentes são essas. E para essas mensagens Deus envia poder. Quando ele vê a igreja se interessando em conhecer mais sobre essas mensagens e querer aprender mais e se reunir em prol disso, Deus começa a atuar. Deus começa a atuar. Ao orar, crede lá, confiar em Deus, estamos no tempo da chuva serôdia. Tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu espírito. Sede fervorosa em oração e vigiai no espírito. Eu posso ser autoridade em muitas áreas, profecias, e trabalho missionário, e trabalhar o dia todo no campo missionário, e aparentemente está fazendo grandes obras de caridade aí, mas se não for movido pelo Espírito Santo, se não for através dessa busca, para que o propósito de Deus seja cumprido, eu estou trabalhando em vão. É apenas o meu eu querendo ser visto e elogiado pelo homem. E talvez alguns cliques. Deus não se agrada disso. São as vestes de justiça do homem, no lugar da justiça de Cristo. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos o quê? Hora de estudar, meus irmãos. Enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração
completa, de todo o coração, de toda a mente, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá. Isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Olhemos para a igreja agora, meus irmãos, para nós. O decreto, o Papa chinês, o Papa africano, o presidente angolano. Enquanto a maior parte da igreja Deus não buscar por essa consagração, não acontece nada. Nada. Último texto, vamos ao Apocalipse 18, meus irmãos. Em Zacarias 10, 6, não precisa vir lá, fala desse derramamento do Espírito Santo. Está pedindo o tempo de hoje. Apocalipse 18. Versículo 1. Apocalipse 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui, a seara está pronta para a colheita. O anjo, em outros textos, é visto voando pelo céu. Aqui é descendo a terra. Olha lá, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, descer, que tinha grande autoridade. Ou seja, aqui está falando de um derramamento de poder ao qual nunca houve. Está falando da proximidade do céu com a terra. Está falando de Cristo no lugar da nossa vida, do nosso eu. Cristo derrotando Satanás através de nós. Um exército de Cristo aqui na terra. Em Oséias capítulo 6 fala isso. Que a chuva do Espírito Santo é o derramamento do próprio Cristo em sua igreja. Vocês podem conferir em Oséias capítulo 6 lá. O próprio derramamento de Cristo. Cristo descendo em sua igreja, a presença pessoal de Cristo. Aí é hora de examinar cada um a si mesmo. E entender que o reavamento não vem pelo medo. Nunca vai ser pelo medo. Pelo princípio do amor. Entender quem é Deus e que Ele faz por nós. Que Ele é o nosso Criador, mantenedor, restaurador e sustentador. Se entregar na mão dEle. Senão a gente vai ficar mais anos aqui. E muitos anos nesse mundo corrompido, perverso. O Evangelho não vai ser pregado. E a gente não vai viver as promessas de Deus. E o pior de tudo é que a gente não vai poder estar na glória, na presença do nosso próprio Salvador, o Pai. Porque não deixamos Ele conduzir nossa vida. Então hoje é dia da união da igreja. É o esforço, tem que partir de nós, união da igreja. Estudar segundo o que o Senhor diz, não segundo o que o homem fala. Segundo o que Deus inspirou na Bíblia e através da profetisa. Crendo 100% nos dois e que Deus já falou através dos dois. Que tudo que está nos dois é verdade, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Estudando com a Bíblia e profecia. Se falou alguma coisa, um anjo falou alguma coisa e não está de acordo com os dois, seja anátema. Então que cada um de nós aqui hoje possa valorizar cada reunião da igreja e buscar por esse poder, buscar pela promessa, colocar como foco. E Deus vai realizar. E já podemos até agradecer, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Que Deus abençoe cada irmão e que juntos sigamos em frente, conhecendo cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos receber esse poder que finaliza a grande obra aqui na terra. Vamos cantar aqui, para encerrar, o hino. Tua igreja, ó bendito, ó Senhor, aquecendo nossa vida no divino santo amor. Eu seria um incoerente se falar de um assunto tão importante aqui hoje e não aproveitar esse momento para buscar por esse poder. Deus pode realizar agora. Eu convido cada irmão a ajoelhar com fé.
crendo na promessa divina. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido seja teu bendito e poderoso nome. Amém. Muitos de nós, ou talvez todos nós, estamos cansados desse mundo, ó Pai. Mas é o nosso eu falando, ó Pai. Mas queremos aqui ter forças que o Senhor envia para renunciar ao nosso próprio eu. Não devemos buscar os acontecimentos porque estamos cansados ou estamos com medo. Não, Senhor. Devemos buscar porque o Senhor assim projetou. Senhor nosso Deus, tire de nós tudo aquilo que afasta do teu poder, ó Pai. Afasta das tuas promessas. No lugar de nossa incredulidade, coloque a fé de Jesus, ó Pai. No lugar de nossa fraqueza, coloque a força de Jesus. No lugar de nossa sabedoria corrupta, coloque a sabedoria de Jesus, ó Pai. No lugar de nossa pobreza espiritual, coloque a riqueza de Jesus, Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor prometeu derramar o teu Santo Espírito e disse que devemos clamar por isso. O Senhor não é mentiroso. Estamos aqui nesse momento, nesse santo sábado, que mostra que é o Senhor que realiza toda a obra na igreja. O Senhor é nosso Criador, sustentador e mantenedor. E o Senhor pode restaurar em nós um novo caráter. Realizar em nós um novo nascimento, onde só Cristo é visto, ó Pai. Renunciamos aqui tudo aquilo, ó Pai, que venha prejudicar a obra. Renunciamos aqui bens materiais. Na verdade, não temos força para isso, mas estamos aqui nos entregando ao Senhor para que o Senhor realize essa obra. E que se os eventos finais acontecer hoje, devido ao derramamento do Teu Espírito, que estejamos preparados, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor cumpre aquilo que promete e cumprirá em nós. Para a honra e glória do Teu nome, só o Senhor será exaltado. Nos conduz aqui em todo esse santo sábado, ó Pai, não deixando-nos desconectar do Senhor. É o que eu te peço agora aqui, por mim, toda a igreja, toda essa congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo também o perdão de todos os nossos pecados cometidos. Amém. Amém.